Saiba que a religião católica, que é representada por Jezabel, conduziu as pessoas a adorarem Maria, colocou Maria e os santos como intercessores dos homens, fez imagens de gesso para os homens sem entendimento adorarem e teve a ousadia de afirmar que Maria não morreu, mas afirma que Maria subiu ao céu e está intercedendo pelos homens, sendo o caminho mais fácil até Cristo. E a reforma evangélica, que é representada por Acabe, rejeitou tudo isso. Contudo, seguiram pelo caminho de Eliú, escurecendo os propósitos de Deus e não rejeitaram a doutrina da Trindade, porque a religião católica fundou a doutrina da Trindade, cuja doutrina entrou na reforma evangélica. Mas essa doutrina não vem de Deus, mas do maligno, o qual tenta induzir os homens ao engano. Saiba que em várias traduções da Bíblia foi colocado alguns acréscimos de palavras. Sim, homens desviados da verdade acrescentaram palavras sobre as palavras de Deus. E um destes acréscimos é o texto de João, capítulo 5, verso 7, onde diz: Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Estas palavras, irmãos, foram acrescentadas no texto da carta de João. Note que a história mostra que estas palavras não se encontram na versão original em que o apóstolo escreveu a carta à igreja. Este texto foi algo que alguém acrescentou para forçar os leitores a aceitarem o ensino a respeito da Trindade. Veja que versões antigas do Novo Testamento, que incluem os manuscritos do grego textos recíptos, têm essa passagem acrescentada. Contudo, o grego koiné, que é o grego antigo que foi utilizado pelos apóstolos para escreverem o Novo Testamento, visto que o grego koiné é mais antigo que o grego recíptos, é o grego que vai nos mostrar que estas palavras não estão no original. Então o Pai, meus irmãos, permitiu que esse acréscimo fosse colocado na Bíblia, pois isso serve para provar os corações. Porquanto, assim como é mostrado no livro de Jó, o diabo consegue ter acesso ao céu e consegue desafiar o Senhor Deus. E por isso, todo o engano das religiões e os acréscimos na palavra de Deus foram permitidos por Deus para provar os nossos corações. E isso mostra que Deus não temeu o desafio de Satanás, visto que, conforme é mostrado no livro de Jó, Deus confia nos seus servos para restaurarem o verdadeiro entendimento da sua palavra, derrubando todo o engano do diabo. Repare que esse acréscimo em 1 João de capítulo 5 nem faz sentido, porque João, no mesmo capítulo 5, diz que há três que não testemunham, que é o Espírito, a água e o sangue. Porque o testemunho do Espírito de Deus, meus irmãos, não é no céu, mas é na terra, porque o Espírito foi enviado na terra. E também o Espírito estava nos profetas do Antigo Testamento, dando testemunho a respeito do Filho. Já a água e o sangue dão testemunho porque quando Jesus foi ferido na cruz, saiu dele água e sangue. A água representa a palavra que nos lava dos nossos pecados e o sangue de Cristo é o sangue da verdadeira expiação, purificação dos nossos pecados. A doutrina da Trindade afirma que o Pai, o Filho e o Espírito são três, mas que formam um único Deus pelo Espírito. E essa doutrina nem consegue explicar isso e diz que isso é um mistério. Mas toda a Escritura mostra que o ensino da Trindade está errado, porque o Pai e o Filho são o único Deus através do Espírito que eles compartilham. O Espírito Santo não é um terceiro Deus, porquanto o nosso Consolador é o Espírito de Cristo, em razão de que em 1 João de capítulo 2, a palavra advogado no grego é parácletos, que é a mesma palavra em grego para Consolador no Evangelho de João, onde o Filho, Jesus, fala sobre o outro Consolador ser enviado, e esse outro Consolador é o seu próprio Espírito. E isso revela que o Espírito Santo, quando enviado, não é um terceiro Deus sendo enviado aos homens, mas é o Espírito do Pai e do Filho, conforme Jesus falou em João, dizendo: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E entenda que o Filho, Jesus, é um Deus menor que o Pai, no sentido de autoridade, porque o Pai tem mais autoridade que o Filho, conforme é mostrado em 1 Coríntios de capítulo 15, onde o Filho na eternidade futura se sujeitará e entregará o reino para Deus e Pai. Porque Deus Pai não se sujeita ao Filho, mas o Senhor Jesus Cristo se sujeita ao Pai, visto que o Pai é o cabeça do Filho, conforme diz em 1 Coríntios de capítulo 11. E ainda saiba que tanto o Pai como o Filho são todo-poderoso,
pelo fato de que o Filho tem a plenitude da divindade, conforme Paulo falou em Colossenses no capítulo 2. E isso tudo é palavra de Deus. Já as testemunhas de Jeová, embora discordem do ensino da Trindade, eles negam a divindade de Cristo e dizem que Cristo foi criado no sentido de que ele teve início de dias, ou seja, eles estão afirmando que Cristo é uma criatura. Contudo, a palavra de Deus diz que Cristo não foi criado, no sentido de nunca ter existido antes de ser gerado em imagem visível. Mas Cristo, que sempre existiu na eternidade passada, no invisível, foi gerado pelo Pai no visível para ser o primeiro de toda a criação de Deus, conforme diz no livro de Provérbios e dos profetas. O livro de Provérbios diz que Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo disse que antes de todas as coisas que foram criadas viessem a existir, ele foi criado pelo Pai. Porquanto Cristo diz: Eu nasci, eu fui gerado. Mas o que isso significa? Isso significa que Cristo não existia antes de ser gerado imagem visível na criação? É claro que não, porque o Senhor Jesus Cristo diz que foi criado no sentido de tomar forma no visível, porque ele já existia no invisível com o Pai na eternidade. Analise que Cristo, que já existia antes de ser formado no visível, decidiu no conselho de Deus ser formado no visível para ser o primeiro, o primogênito de toda a criação.